Voltamos. Para encerrar o Jornal do Campo de hoje, vamos a uma entrevista com a advogada Ana Carolina Kuroda. O assunto envolve a legislação ambiental e que volta e meia os associados do CIRAM querem saber. Gado na APP. Este é o quadro Direito no Agronegócio. Ana, um associado entrou em contato com a gente dizendo que teve problemas em relação a gado na APP. É um problema muito sério? Como tratar essa questão? É um problema realmente muito grave, porque as multas que envolvem essa situação costumam ser altíssimas. O que acontece? A APP ela é uma área de preservação permanente que tem que ser cercada e separada. Ela foi feita para preservar a vegetação nativa, ou seja, não pode ter a nossa interferência. Mas existem aí algumas exceções. Uma delas é com relação ao gado, que é a dessedentação animal. Basicamente, é para tirar a sede do animal. O único acesso do animal ao rio, à água, é por dentro da APP. O que faz nesse caso? Bom, a lei permite que você abra um corredor de acesso para poder passar os seus animais. Lembrando que você não pode deixar o gado com acesso livre na APP. Se tiver pisoteio, quebra de galho, movimentação ali dentro, vai ter multa do mesmo jeito, ainda que se justifique que foi para beber água. Então você precisa cercar esse caminho, fazer o caminho mínimo possível, suficiente para passar os animais e só. Você não pode deixar que eles vaguem livremente. Não existe uma regra de como que tem que ser a cerca, como que tem que ser o caminho, o tamanho, não existe essa lei. Porém, a gente orienta que não se passe de 5% da área de desmatamento ali dentro da APP, porque a partir disso o risco aumenta de você ser multado. Além disso, a gente fala também que mais de 1.000 metros quadrados que o corredor tenha, você vai precisar recompor essa vegetação. Então é preciso fazer realmente um estudo se vale a pena fazer esse corredor. Até porque qualquer momento que o órgão ambiental quiser, ele pode te pedir uma comprovação de que aquele é o único caminho. Não pode ser o caminho mais rápido, tem que ser o único caminho do animal até a água. Essa é a grande exceção da APP. Estou com um problema de estiagem. Secou o açude. Posso liberar a APP para o gado? Não pode. Não pode? Não pode. Você precisa liberar com segurança. Você não pode simplesmente abrir a cerca e deixar o gado entrar na APP. Se você fizer o corredor certinho, não tem mais o açude, não tem água, não tem jeito, é o único trajeto que ele pode fazer para a água, aí sim, aí você pode liberar, pode fazer esse corredor. Lembrando que tem que ter autorização do órgão ambiental, você precisa solicitar isso previamente, junto com um estudo que comprove que aquele é o único caminho. Porque se tiver no estudo mostrando que existe um outro trajeto, ainda que mais longo, ele vai obrigar que você use o outro trajeto e não vai validar o seu corredor. Aí você recebe multa do mesmo jeito. Quais são as principais demandas que vocês atendem ou ouvem falar no escritório em relação ao gado na APP? Algo que seja um pouco mais específico do que isso que a gente está falando. Olha, a gente já teve aí situações tanto de o pasto secou e mais dentro da APP tem comida, não pode pôr lá dentro, mesmo assim a gente indica que leve o animal para o coxo, procure outra forma, não coloque dentro da APP, porque não é aceita essa justificativa. Ah, mas a seca foi muito grande, queimou tudo, teve queimada. Não é aceito isso. Outra que a gente tem é que o gado pulou a cerca. Quando você fala que um boi, um animal pulou a cerca, é justificável. Agora, o gado inteiro pulou a cerca, o órgão ambiental não vai aceitar, ele não aceita, ele fala que isso é uma desculpa. Então é preciso ter aí um cuidado, ficar atento. É facilmente identificado o tamanho do impacto que os animais tiveram na APP. Um animal sozinho não faria, quanto você disse, 5% da... Na hora de você fazer esse corredor, a gente fala que permite-se 5% de desmatamento ali para a criação desse corredor. Mas se o órgão ambiental for até a APP e identificar
pisoteio de animal livremente ali dentro, quebra de galho, comida, sinais de que eles estão habitando ali normalmente, vai ser autuado, sem justificativa. Um boi sozinho que pulou a cerca não faria esse estrago a ponto de gerar uma autuação e uma multa ambiental? Não faria se ele for retirado de lá rapidamente. Se ele ficar lá muito tempo, é capaz que ele faz o estrago. Então, é sempre preciso ter aí atenção com a cerca também. Cerca quebrada é outra coisa. Quebrou a cerca por algum motivo, o gado passou para dentro, tira o mais rápido possível. Você consegue justificar os danos. Se forem poucos, provavelmente não vai ter autuação, se você conseguiu recuperar rápido ali. Agora, se invadiu e teve danos realmente significativos na APP, vai ser autuado e vai ter a necessidade de recompor a área desmatada. Qual é o tamanho da APP hoje para uma propriedade rural? Então, isso varia muito, Marcelo. Isso varia porque depende do bioma em que está, se está perto de água, se não está, qual o tamanho da fazenda. Então, é muito variável. É preciso acompanhar no Código Florestal as orientações e localização da sua área, porque o bioma influencia muito no tamanho ali da APP. É mais ou menos como funciona a reserva legal, também tem as suas variações. O advogado, ele acaba ajudando e vindo a se somar ao trabalho, por exemplo, de um agrônomo ou mesmo de um engenheiro ambiental. Com certeza. Basicamente, o produtor, quando tem esse tipo de situação, ele precisa procurar o advogado para saber se ele pode ou não pode, como ele deve agir, mas quem vai gerar os laudos de comprovação para que ele consiga a autorização para fazer essa passagem é o engenheiro agrônomo, é o engenheiro ambiental. Eles precisam fazer essa documentação para que o produtor comprove de que ele não tinha outra saída. Basicamente, se ele tiver, a multa é realmente muito pesada e não é um assunto tão incomum. Muitos produtores têm problemas com isso, porque desconhecem esse assunto, acham que não tem problema, foi só um dia, Mas se for feita a denúncia, se for feita a fiscalização ou identificado isso pelo órgão ambiental, a multa vem sem dó. E é muito difícil de justificar, é muito difícil para o escritório de advocacia ou para o advogado fazer essa defesa em havendo uma comprovação do órgão ambiental que a irregularidade foi cometida. Se a gente tem as comprovações de que o produtor tomou todo o cuidado necessário, ele cercou o corredor, ele usou o mínimo de espaço possível, ele libera a passagem do gado, ele não deixa ele... Se a gente tem todos os processos que foi feito o máximo possível que ele poderia fazer, a gente tem alguma base sólida para a defesa. Agora, se a gente tem ali livre acesso ao gado, não está cercado, ou a cerca está quebrada faz meses lá, ninguém foi arrumar, a cerca é muito baixa, o gado pula a hora que quer. Então aí fica realmente muito difícil a gente fazer a defesa do produtor, porque os danos vão ser evidentes. Qualquer tipo de dano já é somado. Eles têm lá para computação da multa o dano menor, médio, maior, eles vão somando a partir da degradação. Cálculo interno do órgão ambiental. Então, quanto mais tempo o gado tiver acesso, maior é o dano, maior é a multa. Como se dá, então, o contato com o escritório para um associado do CIRAM e produtor de forma geral? Pode fazer uma consulta com vocês para entender melhor a situação? Claro, pode entrar em contato com a gente pelo telefone ou pelo nosso Instagram e marcar uma consulta, explicar qual é a situação para a gente avaliar se é possível fazer esse corredor, se tem outro, ou encaminhar para uma solução caso o problema já tenha ocorrido. O meu celular é 18 98150 0660 e nós estamos à disposição. No caso do associado do CIRAM, a primeira consulta não é cobrada. Em havendo a necessidade de uma ação, aí é uma negociação entre escritório e produtor rural. Exatamente, a gente vai marcar, vai tirar as dúvidas, lembrando que depende de cada caso, a gente precisa ver toda a documentação, não é o que acontece para um que vai acontecer para o outro, cada fazenda tem as suas peculiaridades, então é preciso avaliar, não dá para fazer, meu colega fez assim, eu vou fazer igual, precisa verificar caso a caso.
Com a entrevista da doutora Ana Carolina, a gente chega ao fim de mais um Jornal do Campo, um programa produzido pelo Ciram em parceria com a TV Cidade, emissora afiliada da rede Gazeta de televisão. Você encontra a entrevista dela, a da Milena Ianella, engenheira ambiental, e da produtora rural Adriana Sugimoto, assim como as entrevistas de programas anteriores no site do Ciram e também nos canais do YouTube, do Sindicato e da TVC. No sábado que vem, a gente volta com mais assunto relacionado ao agronegócio. Até mais!